Boa tarde com alegria, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Todos me veem e me ouvem. Esqueci de um detalhe importantíssimo. Vim da aula aqui para ligar o ar-condicionado e esqueci de o quê? Gênia, de ligar o ar-condicionado. Vamos ligar, né? Só um minutinho, gente. Peraí. Ei, foi rápido. Foi só ligar mesmo, que eu tinha esquecido. Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Tudo certo? Tudo beleza? Bem, vou começar com os recados de sempre, tá? Vocês já estão acostumados, inclusive, com essa fala, né? Os recados de sempre. Peraí, só um minutinho. Foi. O primeiro recado, eu acho que vocês já viram, ou a maioria de vocês já viram, que eu coloquei as novas palavras do Padlet para vocês criarem as frases, tá? Então, vocês têm de hoje até terça-feira que vem, tem muito tempo, então quem não vai conseguir fazer hoje, porque tem essa aula, depois tem alguma coisa, não tem problema. Tem até terça, portanto, que vocês façam todas, tá? Vou aproveitar para compartilhar com vocês aqui. E, gente, uma coisa importante é que quando eu tiver alguma observação para fazer das frases que vocês vão criar, eu vou colocar ao lado, entre parênteses, que é a forma que eu tenho como comentar. Eu edito o comentário de vocês. Então, eu coloco entre parênteses a observação do que você precisa melhorar lá naquela publicação, daquela frase que vocês fizeram, tá? Então, todas as frases que eu ainda estou fazendo isso, que tiver com um parêntese ao lado e uma observação, é um comentário meu, que aí vocês podem editar. Vocês tiram o comentário e melhoram aquilo que eu estou colocando ali, tá bom? Porque significa ali que são frases que precisam ser melhoradas, que tem algo errado, beleza? Então, eu queria aproveitar para dizer que eu já liberei as 6 palavras, inclusive teve gente aí que já foi lá publicar, certíssimo, já foi lá fazer suas frases, e todas as observações eu vou colocar lá, entre parênteses, com letras maiúsculas, para vocês saberem que é o meu comentário. E aí vocês podem melhorar, porque no Padlet vocês conseguem editar também, tá? Eu vou até ver se a configuração está certinha para que vocês editem a própria escrita de vocês, certo? Significa precisa melhorar aquela frase ali. Tá? Eu queria repassar para vocês isso, né? E é o meu primeiro aviso. Tranquilo por enquanto? Tudo certo? Beleza. Hoje a gente vai fazer algumas correções, né? Mas antes da gente fazer as correções, eu quero que vocês deem uma aquecida no cérebro, que eu adoro fazer isso, para que vocês estejam atentos, estejam aqui. É muito comum de que quando a gente chegue, né, numa aula, vai ter alguma exposição ali de informação, de coisas novas, que a gente chegue pensando em outras coisas, porque a gente estava fazendo outras coisas. Estava todo mundo aí fazendo alguma coisa, eu também estava fazendo aqui. Então, esse aquecimento cerebral, que às vezes é bem simples, é só uma atividade para chamar a atenção de vocês, é para fazer com que vocês se concentrem aqui nesse processo, na atividade, tá? E aí depois a gente vai desenrolando, certo? Então, eu vou passar o nosso primeiro aquecimento cerebral de hoje, que é uma atividade bem simples, que é o jogo do intruso 2, que é mais simples do que o 1, por incrível que pareça, que o 1 já foi fácil. E depois desse jogo do intruso 2, eu vou comentar o 1 e a gente vai continuar nas correções. Eu vou corrigir sexto simulado, eu vou comentar a atividade de conjunção que vocês fizeram, do valor das conjunções. A gente primeiro vai corrigir tudo e depois a gente entra em assunto novo. Tá? Então, a gente vai ter um pedacinho da aula hoje que é assunto novo. O resto é mais correção mesmo. Beleza? Mari, se eu te disser que eu não lembro, eu acho que está lá no Classroom. Mas eu não lembro, gente, o dia. Tá, meu amor, tudo bem, Alice, sem problema. Dia 19 eu coloquei lá, foi mesmo? Ai, meu Deus, então eu me equivoquei, minha gente. De todo modo, a gente não vai conseguir fazer hoje. Eu vou fazer essa alteração e a gente deixa para terça-feira, tá bom? Deixa eu já ver aqui. É tanta turma, são tantos livros. Ah, 19 de maio, verdade. Tô vendo aqui agorinha. Não, gente, não.
Olha, deixa eu mostrar para vocês. Eu não precisei nem editar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, tá todo mundo vendo meu compartilhamento? Não mudei nada, tá? Só fiz abrir aí o Classroom mesmo. O Mistério da Casa Verde, eu pedi para que vocês lessem de 19 de abril a 19 de maio, mas eu coloquei ao lado, ó, falaremos sobre o livro dia 23. Porque a leitura é para vocês fazerem nesse período, e depois vocês já fazerem alguma anotação, pensar nas personagens principais, fazer uma espécie de resumo sobre o que vocês leram, para ficar tudo fresquinho, a gente debater dia 23. Eu já tinha colocado aí. Beleza? Tá todo mundo vendo? Eu já ia mudar, porque eu poderia ter errado mesmo, tá? Mas não errei, não. Tinha colocado certinho. Beleza. Vou continuar aqui. Então, Mistério da Casa Verde, próxima aula. Beleza. Vou liberar agora, como eu tinha dito, o esquentando o cérebro. E depois a gente vai começar as correções. Vamos lá. Link liberado, podem começar. Gente, tá muito fácil. Caprichem, por favor. Gente, preciso retomar. Para mim, apareceu, Malu, que você fez no primeiro momento, teve uma pontuação mais baixa e depois você fez de novo. Foi assim que apareceu para mim no sistema, tá? Lembrem que só pode fazer uma vez. Tem alguns que eu não sei o nome. Faz parte, Larinha. Calma que a gente vai comentar, a gente vai corrigir. Você tem que fazer pelo que você sabe. Lembra que é lógica? Ah, tia Laís, eu não achei, eu não sei. Aí na correção, vai fazer, tá bom? Bem, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que ficou o pódio, pelo menos o pódio momentâneo, tá? Pode ser que alguém aí esteja finalizando. Tivemos uma pessoa, quase que sai Pessoa, uma pessoa que fechou, que foi Cecília, foi muito bem. E Malu Alves e Paulinha fizeram 7 de 8. Lembrando que são 8 itens, tá? Então, ficou assim um pódio. De fato, apareceu para mim que Maluzinha fez 2 vezes aqui no início, mas nem tá aparecendo ela agora como 2 vezes. Deixa eu ver aqui. Apareceu 2 vezes, foi, Malu? Ó, tem a tua primeira resposta aqui, que tu errasse, essa daqui, e depois vem outra, tá vendo? Ela fica na atividade, quando o aluno faz 2 vezes. Enfim, mas vamos lá. Aí aqui vocês conseguem ver também as respostas corretas e incorretas, não é isso? E ele pergunta o seguinte, eu vou abrir a atividade, gente, vai ficar muito mais fácil a gente ver pela atividade mesmo. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Bem, ele diz aí, todos começam com a mesma letra, menos um. Então, qual será o intruso? O intruso é vaca, porque todos os outros começam com F, ó. Folha, faca, fada, foca. Então, seria a letra C, que começa com V. Tá? Esse é o jogo do intruso da letra que começa as palavras aí. Então, eu tenho vela, viado, vassoura. Então, eu tenho que procurar uma que não comece com V. Qual é a imagem aí que não começa com V? Boca. Aqui é velha e vaca. Tudo com V, ó. Vela, viado é o nome desse animal. Vassoura, velha e vaca. A única que começa com a letra B é a imagem D, boca. Tá acompanhando, Larinha? A correção, cadê tu? Larinha, Larinha, não tô te vendo. Tá acompanhando, tá acompanhando. Eu acho que Lara caiu, não foi, minha gente? Tá aparecendo aqui pra mim, não. Fala, Maluzinha. É estranho, porque quando eu fiz não estava aparecendo para mim que eu tinha feito. Aí eu refiz. Só que aí quando eu refiz, estava aparecendo que eu já tinha feito. Mas você não acabou de dizer que refez? Você não fez de novo? Não? Não foi isso que você disse? Não estava aparecendo, mas aí você refez. Você não fez 2 vezes? É por isso que está aparecendo, entendeu? Mas o que importa, Maluzinha, é o que você sabe. Essa é a parte boa aqui, tá certo? Tem que todo mundo seguir sempre a orientação, não pode fazer mais de uma vez. Então, quando acontecer de você fizer e tiver dando problema, a primeira dica que eu vou lhe dar é, no finalize, feche. Tá com problema ou coisa, aí você fecha. Agora, se você vai até o final, ele chega para mim, que você foi até o final. E aí, quando você refaz, o aluno que refaz, ele já sabe as respostas, porque aparece. É por isso que tem que fechar. Deu problema, pode acontecer. Aí você não termina de fazer, você fecha a plataforma e abre de novo, porque não vai chegar nada para mim. Tu entendeu como é que é agora?
Agora, se tu fizer até o final, vai aparecer que você fez e que você refez, porque foi o que aconteceu, entendeu? Mas o que importa é o que você sabe. Bem, vamos lá. Aqui também tem um intruso, vamos lá. Vamos procurar aqui, gente, uma letra incomum dessas palavras. Vê, sino, pensem nas mais fáceis. A minha dica para você, Larinha, não sei se Lara já chegou, é procurar palavras que você conheça as imagens e que você veja como é que ela começa, com que letra. Então, tem sapo, que é uma palavra muito comum, sino, suco, essas estão bem simples. Selo, que poderia ser que alguém não soubesse, esse da letra C, e sofá. Qual é a que foge? Letra A, janela, gente. Ah, tia Laís, mas eu não sabia a letra C. Mas veja o que tem em comum das que você sabia, porque janela, dava para ver, gente, que isso aqui é uma janela. E se aqui é J e aqui é S, ou é um ou é o outro. Então, deixa eu ver mais. As outras estão mais com J ou com S. Isso é um critério de eliminação. Tá? E aqui? Vocês vão tentar fazer a mesma coisa comigo. Eu vou pegar a imagem que mais me chamou a atenção, que é a mais simples. Bola, da letra D, beleza? Começa com B. Bola. Ô, gente, na letra F não tem um ventilador? Ou as outras têm que ser com V ou com B, não é verdade? Estão entendendo o que eu estou fazendo? Está todo mundo me entendendo? Você cria uma lógica. Tentem procurar coisas que se excluem. Então, calma, a letra B é um vestido, ó. Então, tem mais com V. Então, é a bola que está errada, que é o intruso. Ó, vulcão é a letra E, violão a letra C, e essa letra A eu não estou conseguindo ver direito, gente. Eu não quis clicar na letra A, não, eu quis ampliar, mas eu acabei clicando, né? Que é bola, como eu tinha dito a vocês. Eu não estou conseguindo ver direito a letra A. Alguém conseguiu identificar? Não? Por critério de eliminação, como eu tinha explicado, teria que ser a letra D. Eu não estou conseguindo visualizar, só estou vendo uma sala, uma... Fala, Paulinha. Eu acho que é uma sala. É, Uma sala de estar, alguma coisa assim. que estranho esse. Agora eu fiquei encucada com isso. Vou ver o que é isso aí, tá? Mas é a letra D, todos os outros são com a letra V. Ele associou alguma coisa V com essa imagem, mas eu não estou conseguindo ver, só consigo ver um espaço amplo. Só isso. A mão está levantada ainda, Paulinha? Pode ser também aquela sala lá que tem no Chaves. Menina, lembra É, mesmo esse pátio do Chaves? Lembra muito, verdade. Mas aí não tem nada a parece ver com, muito. mas não tem nada a ver com V, né? Uhum. Enfim, vai, fala, Maluzinha. Eu vou voltar, tá, gente, na atividade ainda. Era a Vila do Chaves. É vila! É isso, por isso que é do Chaves. Que bom, tá vendo, gente, como a gente pensa melhor juntos? Mas eu não estava conseguindo ver, gente. Eu só estava conseguindo ver uma sala, eu só conseguia pensar em sala. Deixa eu colocar de novo aqui, só um minutinho. Qual é o intruso? É esse? Não. Ai, meu Deus, me perdi. Ih, calma. Deixa eu achar a atividade de novo, viu, minha gente? Aqui, achei. É porque eu botei um tempo mais curto, né? Porque vocês fariam lá com calma, só que aqui eu estou explicando, aí precisa de uma demorinha mais. Vamos, então é vila, é isso mesmo. Mas fica difícil mesmo para identificar. Se vocês tivessem feito essa eliminação que eu disse, do B com V, do ventilador, daria mais certo, porque são as mais óbvias. Mas, de fato, eu demorei aqui também. Vamos lá. Eu estou vendo um leão na letra A, que é bem óbvio, e na letra D são os dois animais, lobo. Leão, lobo, lua, luva. Gente, esse da letra C não é um bombom? Começa com a letra B, né? Mas o que que seria a letra F? Quem é que me diz? Quem é que sabe? Muito bem, Maluzinha Alves. Mais alguém? Não, porque aí começa com a letra E, Macedo. Não poderia ser. Coloquem aqui no bate-papo, gente, porque aí mais pessoas respondem. Lembram disso? Porque se alguém falar, já dá dica para todos os outros. Tem que ser, começa com L, gente. Com L, porque não é tudo com L? Isso, Cecília. Isso, Paulinha. Beleza. Beleza. Livros. Por isso que é a letra C. Se vocês forem nessa minha explicação, fica muito mais fácil. Vocês vão ver pelas figuras óbvias.
tá? Aquelas que apresentam certo assim, não sei se é isso que eu tô vendo também menina, porque não é criança com a letra C, porque não é estudar, feito disse Malu Macedo, que seria uma possibilidade do contexto, porque não começa com L, e a gente já viu que bombom não pode, não se encaixa aí, porque tudo não é com L, bombom é com B, que é bem óbvio, tá? Vamos para a próxima. A gente tem aqui um ferro, né? Ferro, tá bem óbvio, não tá? Gente, na letra D a gente tem sapato, né? Tênis ou sapato, que é mais apropriado sapato do que tênis, porque senão é um tênis, é um sapato. Ferro para sapato, ou o intruso é letra F ou é letra S, não é isso? Um dos dois. Esse aqui é o que? Letra B? Fogão. Fogo. Então a gente já sabe que é a letra D, que é o intruso. Tia Laís, e essa letra E é o quê? Faixa, gente, uma faixa. Tá? E aqui é fuba, tá escrito, fubá, né? Certo? Então, fubá, faixa, fogo, fogão e ferro. Então, o intruso é a letra D. E agora, vamos ver os mais óbvios? Os mais óbvios. Sorvete a gente tem aqui, né, gente? Sorvete, não é isso? Gente, sorvete e cobra são bem diferentes, né? Um começa com S e outro começa com C, não é verdade? Então, um dos dois vai ser intruso. Vocês concordam comigo? Dos óbvios. As outras são com S também. Quem é que me diz? Aqui, ó, sabonete, sopa, salada e a letra C é o quê, hein? E a letra C é o quê? Quem é que me responde pelo bate-papo? Que é essa letra C? Carregando lá. Faz tempo. Quem é que me diz? Alguém já botou aqui? Goiaba? Então, a letra C vai ser letra B e C. É o nome de uma fruta, gente. Não tem que ser com S, porque cobra já não é. Ah, não, essa aqui é sucuri. Até eu tô me atrapalhando. Gente, não é cobra esse letra B, é sucuri. É com S também, tá? Mas ainda assim vocês não acertaram. Como é o nome desse fruto? Alguém sabe o nome desse fruto aí? Não é goiaba. Parece uma goiaba. É um figo. Vocês já viram um figo? Começa com F, tá? Mas eu me confundi aqui no da cobra, tá, gente? Não é cobra, é sucuri. Então, é sorvete, sucuri, sabonete, sopa e salada. Como aqui é figo, começa com a letra F, o que poderia ser uma fruta. Vamos supor que vocês não soubessem. Seria fruta, então é F, do mesmo jeito. Fala, Cecília. É uma fruta, é. Uma fruta. Tia, eu pensava que a letra B era serpente. Eita, e agora eu não vou saber te dizer a diferença entre serpente e sucuri, não. Mas é com a letra S do mesmo jeito, né? E são, como é que eu posso dizer? Espécies de cobra, né? Então, menos mal, porque é com S. Mas eu realmente não vou saber a diferença, não, Cecília. E aí pode ser, porque eu realmente não sei, tá? A diferença. Enfim, mas é tudo com S, exceto letra C. Beleza. Aí a gente passa para a última, né? Aí a gente tem aqui laranja e limão. São duas frutas bem conhecidas, né, gente? Laranja e limão. Tudo com L. Sol é com L? Não, então é o sol, né? Deixa eu confirmar nas outras, porque eu já até errei um ali. Falei cobra quando era ou serpente ou sucuri, né? Então, laranja, loja, tem um nome aqui em cima, limão, lata e lápis. Agora sim, sol. Gostaram, gente, desse jogo do intruso? Legalzinho, né, ele? Conhecimento de mundo bem interessante, realmente. Bem, fora esse aqui, eu quero mostrar para vocês o outro que eu passei para casa, ó, de quem é o intruso. E ficou assim um pódio. Maluzinha Alves fechou. Cadê? Maluzinha Alves e Alice da Noite fecharam a atividade, né? Aí 3 pessoas fizeram 5 de 6. E aqui Lilian e Camilinha, 4 e 3 pontos, tá? Aí aqui, ó, quem é o intruso? Aí a gente tem nome de cores e cobre é uma tonalidade. Quando a gente diz que determinado objeto é cobreado ou é cobre, cor de cobre é uma tonalidade, é o único que não é uma cor de fato, é um tom.
Por isso que cobre é um intruso, porque ele não é um nome de cor. Tá todo mundo acompanhando, gente? É verdade, Alice. É verdade. Até eu me confundi, que sei da atividade, que fiz a atividade, aquele da cobra mesmo, me confundi. Imagina vocês, né, na hora. Mas é de tanto exercitar que vocês vão criando aí as habilidades para responder questões de lógica, tá? Vamos lá. Aqui, gente, Valdemar é a resposta, porque Valdemar é o único nome masculino. Todos os nomes começam com V, mas Valdemar é o único masculino. Todos os outros são femininos, ó. Vânia, Vanessa, Vilma, Valéria e Vilda. Tia Laís, são nomes estranhos esse, né? Muitos deles, sim. Mas são todos nomes de mulheres e Valdemar é nome de homem. Beleza? Só isso, é o masculino. Pode sim, Maluzinha, pode sim ao banheiro. Aí aqui, qual é o intruso? A gente tem aqui móveis, ó, cadeira, mesa, sofá, cama, estante, e o único que não é móvel é o objeto, é jarro. Fala, Larinha. Ô tia, que atividade é essa que eu não fiz essa atividade? Essa foi para casa. Foi? Se você não fez, era para ter feito. Foi. Alguns dos seus colegas daqui fizeram, mas acontece, tá? Vai acompanhando aí. O link dessa atividade, Lara, tá na agenda da aula passada. Parte 1 é que eu estou corrigindo. Não sei se vai valer a pena você fazer depois, porque aí você já vai saber a resposta, tá? Então, o intruso aqui é jarro, porque é um objeto. Os outros são móveis. Tranquilo por enquanto, gente, a explicação? Pode ir uma luzinha bem rapidinho também, Macedo. Aqui, ó, ninguém errou. Aqui a gente tem os nomes dos planetas. O único que é um intruso aí é o nome de um signo da astrologia, que é o Áries, tá? Então, resta nome de planeta. Aqui a gente tem os itens materiais que a gente leva para a escola, por exemplo, né? Que é pasta, papel, caderno, bloco. São materiais de trabalho, de escola. E escola é um intruso, porque não é um material. Escola é um lugar, tá? Então, ele é um intruso. Essa palavra é um intruso, é a intrusa. E aqui, qual é o intruso? A gente tem nome de pessoas e gigante não é o nome de uma pessoa. Né? Então, tem João, Jane, Januário, Joaquina. Mas gigante é um adjetivo que normalmente caracteriza alguém, né? Então, um intruso aqui é gigante. Tranquilo, gente, essa explicação aqui foi bem rapidinho. O link desse jogo está na agenda de hoje, desse aqui não. Esse aqui, gente, está na atividade de casa. Eu sempre falo para vocês, a parte boa do online é que, diferentemente da escola, que a agenda vocês têm que anotar, que vocês não levam. A professora não dá agenda para vocês levarem para casa como é aqui, no online. Vocês têm a agenda aqui, então vocês têm que consultar a agenda, tá? É só ir na agenda, ó, da aula passada, que foi terça-feira, aí abre, aí o link está aqui, ó, qual é o intruso, e está escrito aqui, ó, fazer a atividade, quem é o intruso no WordWall, e o link está aqui, porque foi passado para casa na aula passada, tá? A de hoje tem o link da de hoje, que vocês fizeram agora, beleza? Bem, finalizamos mais essa correção, que tínhamos um monte de correção para fazer, e agora a gente passa para a correção do sexto simulado. E eu quero muito ouvir as dúvidas de vocês. É muito importante, nessa altura do campeonato que a gente está, gente, que vocês entendam que só aprende o aluno que erra, muitas vezes, que identifica que errou e que tem dúvida e que traz essa dúvida para ser tirada em sala. Não existe forma de aprender interpretação de texto sem interpretar, sem ter dúvida, sem ter dificuldade. Não existe, gente. Qualquer pessoa hoje que fecha uma atividade de interpretação de texto, ela já fez muitas interpretações. De uma maneira geral, essa pessoa é acostumada a ler, é acostumada a interpretar. Então, o caminho é esse, certo? Não adianta eu ficar aqui lendo um texto e explicando se aquilo ali não tem dúvida para você, se você já entendeu aquilo ali. Eu vou perder o tempo da gente lendo uma coisa que vocês já sabem? Não, não tem sentido isso. Tá? E tornaria a aula ainda chata, que é outra coisa que eu não gosto. Então, eu quero mostrar primeiro o rendimento. Eu coloquei no grupo do WhatsApp da gente, dos alunos, dos pais. Coloquei esse rendimento aí também na pasta de simulado. Eu sempre coloco, se vocês quiserem dar uma olhadinha, é sempre bom. Vamos tomar aqui como exemplo Cecília. Vamos supor que Cecília, ela acertou 20 de 22. É um exemplo, gente. Eu estou pegando o nome de qualquer pessoa. Eu não lembro a pontuação de Cecília agora.
E aí, Cecília vai dar uma olhada para ver se essa pontuação dela no gráfico está satisfatória. Como é que ela sabe disso? Ela sabe olhando os concorrentes delas, que são vocês, os amigos dela, que fez também atividade. Então, se Cecília realmente acertou 20 de 22, Cecília teve uma pontuação muito boa nesse simulado comparada aos amigos. Porque teve muita gente que fez 19, 18, que está abaixo dela na pontuação. E isso é muito bom. Teve um aluno ou uma aluna que fez 21 de 22, que quase fecha. Esse aluno, por exemplo, seria o primeiro lugar do concurso, dessa prova aí. É um exemplo, tá, gente? Como se isso aqui fosse um concurso entre vocês. Então, o primeiro lugar seria quem fez 21 de 22. E é assim que vocês vão conseguindo ver se a pontuação de vocês está satisfatória ou não. É assim no concurso, tá? Eu acho que eu já disse para vocês, mas eu vou reforçar, que não existe uma média para passar no concurso. Vocês entendem o que é isso? Não existe uma média. Vocês pensam que, muitas de vocês ainda pensam que é assim, eu vou fazer um concurso, eu tenho que tirar pelo menos 7 para passar, né? Feito na escola, 8. Não, não existe uma média. Tia Laís, então como é que eu sei que a minha nota vai estar boa? Primeiro pensamento que você tem é de tentar fechar a prova, que significa gabaritar. Por que, tia Laís? Porque quem vai dizer a média do ano é o melhor aluno daquele ano. A gente só vai saber quando todos fizerem. Exemplo, nessa prova que vocês fizeram agora, que eu estou compartilhando, isso que eu estou explicando, gente, é para vocês entenderem como é que é a dinâmica do concurso. Preste atenção. Isso é bem importante. Maluzinha Alves, por exemplo, está aí pensando, meu Deus, será que eu tenho que tirar o quanto de português? Eu tenho que tirar quanto? Será que se eu tirar 8, se eu acertar 8 questões de 10 no CMR, eu passo? A gente não sabe. Por quê? Prestem atenção. Porque vamos supor que Malu, que eu estou pegando o nome de qualquer pessoa, tá, gente? É sempre assim. Malu acertou 8 de 10, beleza? No concurso que ela fez. Só que a maioria dos alunos tirou 10, fechou, ou acertou 9 de 10. Essa nota de Malu foi boa ou foi ruim? Foi ruim. Ela não passa. Mesmo ela quase tendo fechado a prova. É assim no concurso, gente. Não tem média. Tá? Então, quanto mais pontos você fizer, melhor, porque você não sabe se vai ter um concorrente que vai fazer mais. Quem é que entraria em primeiro lugar aqui? Essa pessoinha aqui, que fez 21 de 22. É assim, gente. Vamos supor que não tivesse pessoas aqui que fizeram 21 e 20 de pontos. Esqueçam essas duas colunas. A gente só vai ter aqui pontuação de 19 para baixo. Qual é a nota maior aqui? 19, não é? Esse é o primeiro lugar agora. O que importa é a maior nota. E a gente só tem como saber disso depois que os alunos fazem a prova. Então, qual é a tua ideia numa prova de concurso? Fechar a prova. E é por isso que a gente faz tanta interpretação de texto aqui. Tanta, para que vocês se acostumem, para que vocês errem, para que vocês tirem dúvida, e aí vocês vão melhorando. É para isso que eu coloco esses gráficos, gente, para vocês olharem, não é só para os pais de vocês olharem, não. Vocês, eu explicando isso, já têm condições. Larinha, por exemplo, já pode olhar. Eita, calma, eu tirei 17. Preciso melhorar? Teve muita gente que tirou mais do que eu? Eu estou pegando um nome qualquer, tá, Larinha? Sempre faço isso. Eu pego o nome de vocês aleatório. São os nomes que eu vejo aqui. Então, é um exemplo. Larinha acertou 17 nessa atividade. E aí ela pensa, mas eu fui a pior? Não. Eu não fui a pior. Teve gente que foi pior do que eu. Eu acertei 17, eu preciso melhorar um pouquinho, porque tem aluno quase fechando. E quando eu digo melhorar um pouco, gente, é assim, atividade após atividade. Então, é muito importante que vocês entendam essa dinâmica, porque eu estou preparando vocês também para o concurso. Vocês precisam saber como é que funciona. Por isso que aqui eu não fico preocupada em dizer qual foi a nota que vocês tiraram. Porque para eu dizer qual é a nota, feito é na escola, é muito simples. Eu vou pegar 10 e dividir por 22. Cada questão vai valer né, a pontuação que eu vou dividir, e aí vocês vão ter uma nota de 0 a 10. Vai dar no mesmo, gente. O importante que eu quero aqui é que vocês vejam quantos acertos vocês estão tendo. Quantas falta para fechar. Porque a minha ideia é que vocês gabaritem prova. Vocês estão entendendo o que eu estou explicando? Está ficando claro? Ou vocês estão viajando? Está ficando claro mesmo? Então, não é feita escola. Eu não estou preocupada aqui em saber se Mari está na média aqui no CPLR, se ela está tirando 7, porque não tem média, tem pontos, tem acertos. Tem, poxa, nessa quase que Mari fecha. Teve uma que Bernardo quase fechou. É um exemplo. Ou teve uma que Bernardo ficou muito aquém, então ele pode melhorar. Ele sabe que a dificuldade dele foi naquela ali. Deixa ele trabalhar os erros daquela dali.
Todo mundo entendendo, né? Beleza, massa. Massa, massa, massa. Vou sim, Mari. Prometo fazer a postagem, inclusive, ainda hoje. Mari fez uma pergunta importante, gente. Tia Laís, você vai postar sobre o livro Mistério da Casa Verde no Padlet? Vou. No nosso Padlet de compartilhamento de leitura. Eu vou colocar, inclusive, como a leitura vai até amanhã, Mari, eu vou colocar o resumo que eu gosto, a resenha do YouTube, tá? Para que vocês que já terminaram, vocês vão poder assistir para ir relembrando, tá? Eu vou colocar. Isso está na minha agenda até para eu fazer hoje, mas eu vou fazer ainda hoje sim, sem falta. Bem, beleza, gente, vou aqui voltar, tá? Eu achei importante dar uma pausa para explicar isso desse gráfico, que eu sempre disponibilizo para vocês, mas agora eu quero saber de dúvida. O que é que apareceu para mim? 3 e 13. Então, eu vou falar da 3 e da 13 logo, e aí, caso vocês tenham mais alguma questão, vocês me trazem aqui no bate-papo, beleza? Eu tenho só uma dica para dar para aquelas pessoas que estão fazendo a atividade muito rápido. Tem gente aqui que eu libero o link, uma atividade de 22 questões, quando dá 10 minutos, 15 já terminou. E essas pessoas nem têm uma pontuação lá embaixo não, tá, gente? Tem uma pontuação até satisfatória. Mas poderia fazer melhor, porque está fazendo num tempo muito curto. Gente, quando é dado um tempo para vocês, lá, por exemplo, no CMR, vamos pensar no CMR. Já que eu estou falando de concurso hoje também, presta atenção. Lá no CMR, vocês vão ter 3 horas. 3. Cecília, exatamente. 3 horas para fazer 2 provas, que é português, que tem 12 questões só. 12, não é 22, não. 12. E matemática, que tem quantas questões? 12. Tá todo mundo acompanhando? Vocês acham que eles vão dar essas 3 horas porque eles querem que vocês fiquem lá se sacrificando? Não, gente, é para você ter tempo de fazer com muita calma, de voltar nas questões que você tem dúvida. E não fazer por fazer. Aí tem gente aqui que eu dou meia hora só. Meia. E tá fazendo a atividade em 10 minutos. Essa pessoa nunca vai fechar uma prova. Não vai, gente. E eu falo isso que não vai com experiência. Eu não estou desejando isso para vocês, não, que estão fazendo rápido, não, tá? Eu desejo que vocês fechem. Mesmo que seja rápido. Mas não vai. Porque sempre foge alguma coisa. Você está lendo muito rápido. São 22 questões, minha gente. No normal, um aluno que faz a prova com atenção, ele vai usar essa minha meia hora que eu dou já, e às vezes eu dou 10 minutos a mais, eu fecho a sala e sempre digo, gente, quem está terminando aí, pode terminar com calma. Pode ficar mais 10 minutos. Esse aluno tem condição de fechar a prova. Então, a minha dica, a última, para poder entrar na correção de fato, é não façam com essa ligeireza toda, não. Não fiquem satisfeitos. Ah, tinha 22, eu fiz 17. Já tá bom, né? Já é muito para 20. Quase que eu chego lá. Se você está conseguindo fazer 17, uma prova rápida, você tem condições de fechar. Faça mais devagar. Se tiver dúvida, volte para aquela questão depois, porque o tempo que eu estou dando aqui para vocês têm tempo demais. Demais, demais, demais. Tanto é que lá no CMR, vocês vão ter tempo mais ainda. Na prova do EAR também. Só que aí a prova de matemática, gente, costuma vir bem chatinha. Vocês já ouviram falar sobre isso, não já? A prova de matemática, ó. Vocês vão demorar bem muito. Eu quero que vocês tenham facilidade mesmo em português. Mas eu preciso que vocês fechem. Para vocês passarem. Eu preciso para vocês, na verdade. Vocês têm que fazer mais devagar. Então, já fica aí a dica para a atividade que eu vou liberar hoje para fazer. Para os próximos simulados, não faz correndo. Vocês, muita gente aqui, muita, de verdade, gente, já tem condições de fechar a prova. Não está fechando porque está fazendo rápido, não está com foco. Beleza, né? Bem, vou voltar lá. Tá vendo? Tá vendo ali? Só a Alice dizendo, meu Deus, tia, pior que na minha sala a gente passa 1 hora e 40 minutos para fazer uma prova e às vezes ela passa do tempo. Não é isso? Por isso mesmo que aqui não pode. E a prova de português hoje foi de 16 questões. Pois é, Alice. Então, aqui é no mesmo sistema, gente. Não é para fazer correndo, não. Então, que fica aí a dica para os apressadinhos de plantão. Gente, essa questão aqui, eu já imaginava que ia ter gente que ia errar mesmo. Porque ela está exigindo uma interpretação bem detalhada do enunciado.
Que agora, quando eu explicar, vocês vão dizer, ah, era isso, é. Eu tenho certeza. Quem ainda não conseguiu identificar, vai identificar comigo agora. Então, prestem atenção nessas pistas que o enunciado dá. Olha o que ele diz. As palavras que no texto estabelecem uma ligação entre as partes do texto, certo? Ele quer saber quais que estabelecem uma ligação. Preste atenção. Mantendo o sentido da expressão, vocês tinham que focar nessa expressão. Vejam agora. Cada formiga faz um pouco do trabalho. Então, as formigas trabalhando, quais são as palavrinhas no texto que vão aparecendo que mostram que as formigas estão trabalhando? Os verbos que indicam o quê, gente? Ação. Elas avisam, elas estão trabalhando, fazendo um pouquinho do trabalho. Elas avisam, elas produzem, elas permitem e elas digerem. São os verbos que estão relacionados a essa frase, ó, do enunciado. Cada formiga faz um pouco do trabalho. Então, tem formiga que avisa. Esse é o trabalho dela. Cada uma vai fazendo um pouquinho. Umas avisam, outras produzem, outras permitem e outras digerem. Deu para entender agora na minha explicação? Quem ainda não conseguiu entender, gente? Tudo certo? Que eu tive dúvida nessa, tá? Então, vocês teriam que ter interpretado, não era voltar para o texto para ver, aparece uma primeira, aparece outra, não. É o que o enunciado está pedindo. Ó. As palavras que no texto estabelecem uma ligação entre as partes do texto. Aí, quem ficou só nisso já se perdeu. Olha o que ele vai dizer. Elas estabelecem uma ligação mantendo o sentido dessa expressão aí, ó. Cada formiga faz um pouco do trabalho. Então, eram as palavras que resumiam o trabalho de cada formiga, desse pouquinho que cada uma fazia, que eram os verbos de ação. Umas avisam, que é o que o texto diz, umas avisam, outras produzem, porque cada um vai fazendo um pouquinho do seu trabalho, e aí o trabalho completo, ele sai dessa forma, porque cada um faz um pouco. Vamos lá, Alice, vou explicar de novo. Pior que eu não tenho muito para onde ir. Assim, de explicar de uma maneira muito diferente disso, não. Tá? Mas eu vou explicar mais uma vez, veja se você se concentra aqui no que eu estou falando, porque realmente não tem muito. O enunciado diz assim, ó, as palavras que no texto estabelecem uma ligação entre as partes do texto, mantendo o sentido da expressão. Então, eu tinha que procurar palavras, Alice, que tivessem no decorrer do texto, certo? Essas palavras que estão aqui, desde a letra A à letra D. Quais são as palavras que estão no texto e que estão relacionadas, Alice, a esse trecho, ó? Cada formiga faz um pouco do trabalho. Esse é o trecho que vocês deveriam se concentrar, que está no enunciado. Cada formiga faz um pouco do trabalho, ou seja, cada formiga trabalha um pouco. No texto, Alice, diz que cada formiga tem uma função, elas exercem uma função. Umas avisam. Então, isso é um pouquinho do trabalho que cada uma faz. Ó. Umas avisam. Outras fazem o quê? Produzem, tá? Então, eu vou pegar um exemplo aqui, Alice, ó. Braços. As soldadas são formigas maiores e mais fortes. Diante de qualquer ameaça, avisam. Olha, Alice, o primeiro. Elas avisam. Isso é o trabalho delas. Tem a ver com essa frase, ó. Cada formiga faz um pouco do trabalho. Quais são esses trabalhos, Alice, que elas realizam? Umas avisam. Aí, ó, do sistema imunológico. As formigas produzem uma substância bactericida que mata todo tipo de germe. Circulação. Os corredores do formigueiro permitem o transporte de nutrientes, ou seja, umas permitem, outras avisam, outras produzem, perdão, né? Outras, ó, estômago. Algumas operárias não digerem alimentos sólidos. Isso é o trabalho dela. Esse pouquinho do trabalho, que é a última palavrinha. Eu acabei não achando a de... Cadê? Produzem. As formigas produzem uma substância bactericida. Então, cada formiga faz um papel, desempenha um papel. Algumas ficam no sistema dos braços, ó, que avisam. Que é o primeiro verbo da letra A. As outras do sistema imunológico, Alice, elas produzem. As outras que trabalham um pouquinho, que também tem um pouco de trabalho em circulação, elas permitem um transporte. E, por último, as do estômago, elas não digerem. Então, tem aí, ó, avisam, produzem, permitem e digerem, que é o trabalho que elas realizam.
Certo, certo. Fala, Maluzinha. Eu percebi que cada palavra dessa tá em um. Não sei como falar, mas eu acho que é tipo um tópico. Tipo os braços, o sistema imunológico e a circulação. O estômago. Entendi. Isso aí é a função, mas o trabalho é a ação de fazer algo. Então, o que você marcou, ou o que vocês pensaram, foram os tópicos, ou seja, umas são os braços, a outra exerce como se fosse o estômago daquilo ali, mas é a ação do que elas fazem. Ó, olha o que o enunciado diz, Maluzinha, entendi tua dúvida, que pode ser a de Alice, tá? Olha o que a frase destacada diz. Cada formiga faz. É o que ela faz. Não o tópico do resumo do que ela faz, não. É o que ela faz. Umas produzem, outras avisam. Porque a formiga não faz braços. A formiga faz braços? A formiga faz sistema imunológico, Maluzinha? E aí fica mais fácil de entender. Essa questão da letra D é uma casca de banana. Tá? Porque o que elas fazem está dentro desses tópicos, que o texto separou para ficar mais fácil. Deu para tu entender pela explicação? Agora? Fala, Larinha. Tia, a senhora vai corrigir quais questões mesmo? A 13 e a 13 é? Por enquanto, até vocês me mandarem mais. Eu vi que você mandou 16, não foi? Sim. A gente chega nela também, tá certo? Eu estou começando pelas que apareceram lá, mas a gente vai para as que vocês têm dúvidas também. A mais. Vou para 13, tá? Vou para 13, já recebi mais uma. E na 13 diz assim. O ponto de partida que estruturou essa narrativa foi o ponto de partida. O que fez essa narração? Por que essa narração surgiu? Baseada em que fato aí que é trazido? A gente só sabe lendo o texto. Então, vamos lá. Serafina sem rotina. Só podia dar no que deu. Quando eu estava voltando da escola, vi 2 urubus em cima do telhado de uma casa. Gosto, desgosto. Ou seja, eles estavam falando isso, tá? 2 urubus estavam em cima do telhado de uma casa falando gosto, desgosto. Você não deve estar entendendo nada, né? Claro, se não conhece a brincadeira. Minha mãe que me ensinou. Quando vê urubus em cima de algum telhado, só serve se for no telhado de alguma casa. Tem que ir contando e dizendo. Começando no primeiro. Gosto, desgosto, encontro, carta, convite, casamento. Então, quem estava dizendo isso não era o urubu, era essa pessoa que acreditava nisso, que quando via 2 urubus no telhado, teria que dizer gosto, desgosto. E continuaria. Encontro, carta, convite, casamento. Se tiver mais de 6, você começa com o gosto. De novo, que eu acho que é gosto, desgosto, né? Enfim, o gosto de novo. E vê onde para. Se forem 9 urubus, por exemplo, você vai receber um convite. Já pensou que legal? Dependendo da pessoa, claro, que vai ser legal. Dependendo da pessoa que cair no convite, tá? Então, a brincadeira aí se resume em quando você olha para o telhado, se você vê urubus, você começa com essas palavrinhas. Gosto, desgosto, encontro, carta, convite, casamento. E assim vai. Gosto, desgosto. Ah, eu estou vendo 16 urubus. Aí você vai repetindo até a 16ª palavra, né? E vê onde é que cai. Certo? Olha o que ele pergunta. O ponto de partida que estruturou essa narrativa foi apreciação sobre o telhado, avaliação sobre as aulas. Gente, teve avaliação sobre aulas? Brincadeira com as palavras. A narrativa começou, ela já brincando com as palavras. Reflexão a respeito da vida, gente. Ela refletiu sobre a vida. Ela estava olhando para o telhado. Apreciando significa olhar. Ela estava olhando para o telhado e aí viu 2 urubus e lembrou disso que a mãe dela falou. Então, é o ponto de partida, quando a narrativa começa. Quando essa personagem dessa história, ela está voltando da escola e vê 2 urubus no telhado. É quando ela lembra disso que a mãe dela ensinou, falou para ela. Tá? Essa daqui estava simples, tá, gente? O terceiro quesito, confesso, tinha casquinha de banana, que vocês tinham que perceber ali que ele estava pedindo a ação. Cada formiga faz, então o que é que cada uma faz? E aí, muita gente se confundiu com a letra D, que foi justamente o que Maluzinha trouxe. Tá? Bem, vamos para a questão 16. Vamos lá.
Questão 16 diz assim. No trecho em que a expressão destacada indica lugar, esse guardião é capaz de andar na água, na lama. Então, ele é capaz de andar nesses lugares. Tia Laís, vê só. Água não é um lugar, não, né? Não. Imaginem que isso aqui é uma pasta, beleza, gente? Uma pasta de guardar documentos. Tá certo? Se eu perguntasse assim para vocês, gente, pasta é um lugar, vocês me diriam o que é? Não, né? Pasta é um objeto, não é verdade? Massa. Mas se eu digo assim, Malu Macedo, eu guardei o papel dentro da pasta. O papel não está num lugar, não é agora? É. Porque nessa frase, Malu Macedo, eu guardei um papel dentro da pasta. Nesse contexto, pasta indica lugar. Mas não é assim de eu chegar para alguém, ó, gente, me diz aí o nome de um lugar, a pessoa vai dizer pasta, água. Tá errado. Porque não é. É o contexto. Por isso que vocês fazem interpretação de texto. Então, quando alguém diz, esse guardião é capaz de andar na água, na lama, são nesses lugares que ele é capaz de andar. Isso indica lugar. Tá todo mundo entendendo, gente? Larinha, tá fazendo sentido o que eu tô explicando? Tá. Então, aqui, ó. Para não incomodar nem os animais. Isso dá ideia de lugar, gente, aí nesse contexto? Não. Ele também é forte e aguenta até mordida de jacaré. Isso indica lugar, gente? É mordida do jacaré? Não. E consegue obter dados importantes. Dados importantes têm ideia de lugar? Não. Tá? Portanto, letra A. Certo? Eu vi aqui, ó. Eu explico, Mari. Eu explico já já. Questão 8 e 18. Eu vou logo para 18 porque está mais próxima, tá, gente? O meu objetivo hoje, principal, é fazer correção. Se der tempo, eu vou começar uma classe de palavra. Vou só começar, mas eu já liberei o slide para vocês hoje, o PDF, que é pronome. Beleza? Vou para a questão 18. Na questão 18 diz assim: na expressão, os passarinhos lá se escondem. Esse é um tipo de questão, gente, que a gente só consegue responder voltando para o texto, voltando para a parte em que essa frase está, um pouquinho antes. Toda vez que ele se grifar uma palavra que estiver lá, aqui, assim, você tem que ver a que palavra essa palavra destacada está se referindo no texto. Então, só voltando lá, tá? Os passarinhos lá se escondem. Deixa eu achar aqui. Tá. Vamos lá, presta atenção. O último andar, beleza? O último andar é muito longe, custa muito a chegar. Mas é lá que eu quero morar. Não é esse, que é lá que os passarinhos se escondem. Todo o céu fica a noite inteira sobre o último andar. Presta atenção. Todo o céu fica a noite inteira sobre o último andar. É lá que eu quero morar. Quando faz lua no terraço, fica todo o luar. É lá que eu quero morar. Os passarinhos lá se escondem. Gente, os passarinhos se escondem no terraço, é? Tem sentido? É no luar? Não. Qual foi o último tópico que falou que é o lugar dos passarinhos? Ó, todo o céu fica a noite inteira sobre o último andar. É lá que eu quero morar. Quando faz lua no terraço, fica todo o luar. É lá que eu quero morar. Os passarinhos lá se escondem para ninguém os maltratar. Tia Laís, vê só. No primeiro momento, eu pensei que era o céu. Porque os passarinhos não andam no céu, não ficam no céu, né? Assim, no horizonte, vamos dizer assim, não necessariamente no céu, né? Quando a gente avista, a gente está vendo esses passarinhos mais perto do céu, mas eles não estão no céu mesmo. Mas, gente, aqui, o poema todo está falando sobre esse último andar. Então, ó, todo o céu fica a noite inteira sobre o último andar. O foco é no último andar. Eu estou lá no último andar, então no último andar eu também consigo ver com mais facilidade o céu. Quando faz lua no terraço, eu estou onde? No último andar eu estou vendo essa lua no terraço. É lá que eu quero morar, lá onde que está falando no último andar. Os passarinhos lá se escondem para ninguém os maltratar. No último andar, porque eles não estão lá sobre o céu? Sob o céu, né? Eles estão abaixo do céu. Então, lá, os passarinhos se escondem lá no último andar, porque é lá que eu quero morar. É lá que eu vejo as coisas, porque eles vão estar bem pertinhos de mim.
Nesse caso, quando eu estou falando de mim, é o eu lírico aí. Tá? Então, qual seria a casca de banana dessa questão? Letra A. Vocês associarem passarinho com céu. Mas o foco do texto é falar sobre querer morar e estar onde? Tudo que tem onde? No último andar. Que é o último andar, portanto, fica mais perto do céu, que fica mais perto da lua, que é onde a gente consegue perceber melhor os passarinhos, que é lá que eles estão bem pertinho do último andar. Beleza? Então, esse é o 18º. Isso. Aí foi 8 e 18. Vamos para outro. No 8º quesito diz assim. Tá? Fala, Larinha, enquanto eu chego no 8º. Eu tinha entendi uma coisa que teve questão que teve um parêntese, tipo na 8. Não entendi esses parênteses. Eu explico, meu amor. Boa pergunta, excelente pergunta, porque isso pode cair na prova do concurso. Esse parêntese, gente, significa a linha, L é de linha, que você vai encontrar essa frase no texto. Vê que legal. Então, linha 1 e 2 tem essa frase. Uns diziam que ia chover logo. Certo? Tranquilo? Fala, Paulinha. Linha 4, linha 8. Quando eu vi isso daí, eu já percebi que era linha, sei lá. Porque, tipo, nas fichas da minha escola, também me aparece isso. Maravilha, maravilha. Então, criou essa associação. Larinha, tranquilo, minha explicação é só para facilitar para você achar essa frase no texto. Sim, entendi. Perfeito. Tá bom, meu amor. Beleza. Vamos lá. Então, vamos para 8. O trecho que indica um fato é fato. Fato é aquilo que não é opinião. Gente, vai cair questão disso aí. Quase sempre cai. Cai sempre questão de humor, já disse para vocês. Quase sempre cai questão de fato e opinião. Gente, quando eu digo quase sempre, é quase sempre. Vocês vão fazer as últimas provas e vocês vão dizer, poxa, tia Laís, bem que tu disseste. Tá? Então, é muito importante vocês entenderem isso aí. Tá. Uns diziam que ia chover logo. Essas pessoas estavam dizendo que ia chover logo, é porque elas achavam que ia chover. Então, isso é uma opinião de quem dizia, beleza? Ele quer o fato. Outros diziam que ia demorar. Eles achavam que ia demorar, isso é uma opinião e não um fato. Ora, que bobagem! Alguém está achando que é besteira o que alguém está falando. E quem é que acha? A pessoa. A pessoa pode achar que é bobagem, que é legal, que é bom, que é ruim. Eu não preciso nem voltar no texto. Mas começou a chover, é um fato. Não é o que ninguém acha. Você não acha que começou a chover, ou começou a chover ou não. Uma coisa é você dizer, eu acho que vai chover. Aí é uma opinião. Mas começou a chover, é fato. E aí, gente, tranquilo essa? Opinião é tudo que não é fato. E fato é tudo que não é opinião. Se exclui. Fala, Larinha. Ô tia, mas que a pessoa fala, eu acho que começou a chover. Aí é uma opinião, porque ela não sabe ainda. Se ela tiver certeza que o fato tem que ser comunicado não com machismo. Aí é opinião, Larinha. Tua pergunta, a resposta é uma opinião. Certo? E pode até ter começado. E se começou, ela teria. Começou. Eu não só acho como começou. Então, ela tinha uma opinião e agora ela tornou aquela opinião factual. Ela comprovou. Bom? Fala, Paulinha. Mas se a pessoa dizer que vai chover logo e começar a chover? Aí, no momento que ela disse, eu acho que vai chover logo, opinião. Começou a chover, fato. São dois momentos, Paulinha. A pessoa pode dizer isso ao mesmo tempo, mas no momento era opinião, no outro passou a ser fato. Beleza? Bem, colocaram aqui 17. Então, vamos para o 17. Estão vendo que as dúvidas vão surgindo, gente? No 17 é o texto sobre o elefante, tá? E aí, para a gente saber porque era engraçado, a gente tem que ler, né, gente? O Juquinha e outros 2 garotos foram levados ao diretor do zoológico por causa de uma baita briga. Juquinha e o diretor do zoológico. O diretor começa o interrogatório. Quem é você e por que está aqui? Eu sou Juquinha e joguei amendoim nos elefantes.
Então, o diretor perguntou o segundo: quem é você e por que está aqui? Eu sou Joãozinho e joguei amendoim nos elefantes. Então, o diretor perguntou ao terceiro menino, que estava todo machucado: e você? Gente, amendoim é quem? O nome do menino, por isso que ele estava todo machucado. Juquinha e, como é o nome dele? Joãozinho, pegaram amendoim, que é o apelido do menino, e jogaram para os elefantes, e jogou ele para os elefantes. Por isso que ele está todo machucado. Olha o diretor. Então, o diretor perguntou ao terceiro menino, que estava todo machucado: e você? Aí as reticências vêm para a gente continuar. Só que a gente tem que criar a lógica, a associação. Ô, tia Laís, mas vê só, amendoim está com letra minúscula, porque é um apelido que eles colocaram no menino. Não é o nome do menino. O menino não se chama amendoim. É a forma como Juquinha e Joãozinho chamam esse colega. Por isso que eles foram para a direção. Certo? Porque eles fizeram essa loucura de jogar o colega para os elefantes. Fala, Paulinha. Para mim, esse texto agora foi um texto parecido com piada. Mas é uma piada. Texto piada. É uma Texto piada. piada. Olha embaixo ali, Paulinha. Como é que a gente sabe? Você é uma das que tem que fazer a atividade mais devagar para perceber isso, tá? Esses detalhes. Olha o que ele diz ali, ó, Paulinha. Um campeonato de piadas foi tirado desse livro. Tem que ler tudo, gente. Poderia cair uma questão, uma pergunta sobre alguma referência. Vocês nem leem. Gente, na prova é para ler tudo. Então, é para você ver quem foi que escreveu esse texto, Laerte, inclusive. O nome do título do texto é O Elefante e foi retirado do livro Um Campeonato de Piadas. É uma piada. É uma anedota. Piada e anedota é a mesma coisa, tá, gente? É outra coisa importante para vocês saberem. Tá? Se caiu o gênero anedota, é a mesma coisa de o gênero piada, que é um texto que tem como característica fundamental o riso, a graça, o humor. Fala, Larinha. Ô, Ti, também dá pra saber que é uma piada porque tá dizendo o texto é engraçado por quê? E porque normalmente essas piadas infantis, né, Larinha? É Juquinha, Joãozinho, não é? Também tem isso, né? Vocês já viram? Toda vez tem isso. Juquinha, Joãozinho, né? Isso também dá uma pista. Beleza, então o texto é engraçado por quê? O Juquinha e seus amigos foram levados para o diretor do zoológico, é isso? É isso, gente, que é engraçado. O terceiro menino tinha apelido de amendoim. Sim. E foi ele que foi jogado. Coitado, estava todo machucado. O diretor interrogou os meninos, disse que não tem graça nenhuma. E o terceiro menino estava todo machucado. Isso também não tem graça nenhuma, pessoa machucada. Tá? Certo, Maluzinha, vi agora, Malu Macedo. Sua mãe já tinha me dito. Fala, Malu Alves. Tia, eu tava aqui em casa olhando o guarda-roupa, né? Aí eu achei um livro de piadas. Aí eu fui abrir o livro e o que eu vi? Um pai, ele tava fazendo a barba. Aí o barbeador ficou cego. Aí ele falou assim: Bolas, o barbeador tá cego. Aí o filho disse assim: Pai, me dá seu telefone emprestado? Aí o pai deu, né? Aí quando ele viu, tinha uma consulta marcada. E qual era o nome do paciente? Barbeador. Eita, meu Deus do céu. Eu adoro esse livro de piada, minha gente. Pronto, é um gênero que eu gosto muito também. Tem umas piadas que são muito pesadas, né? Que inclusive não é nem para criança. Essas eu não gosto muito, não, mas essas piadas assim, infanto-juvenis, eu adoro também, porque são textos leves, né? Engraçados, de fato. Gente, tranquilo. Tudo que vocês colocaram aqui para mim, eu acho que a gente corrigiu umas 5 ou foi 6 questões, eu corrigi, tudo certo. Vamos agora. Vamos agora. Deixa eu primeiro dar uns recados que eu acabei não dando. Eu vou liberar para vocês como atividade de casa, porque eu preciso que vocês exercitem ainda mais duas atividades. Uma que é do valor das preposições, só que é no Forms. É nesse sistema aqui que vocês fazem atividade de interpretação de texto, não é no WordWall, tá? Então, vai ter um de preposição, dos valores das preposições, para vocês tentarem interpretar pelo contexto. Todas as questões vão ter feedback,
com explicação de item a item para vocês. Então, vocês podem exercitar, vão ver o que erraram, vão poder ver o feedback, que é eu explicando tudo certinho. Na letra A não é por conta disso, a letra B é certa por isso, e assim sucessivamente. Então, eu vou liberar 2 atividades hoje, vocês vão ter até terça-feira para fazer. Vou aproveitar agora que Mari tinha me perguntado sobre 2 palavrinhas de vocabulário certeiro para eu explicar, beleza? Deixa eu ver quais foram que ela colocou aqui. Vi agora, respectivamente e análoga. Respectivamente é uma palavra que vai cair, com certeza, quase que absoluta nas provas de vocês, em alguma prova. Então, respectivamente significa na mesma ordem. Então, vamos supor que eu fale assim, Paulinha falou comigo e depois Malu Alves, respectivamente. Paulinha falou comigo e depois Malu Alves, respectivamente. Quem foi que falou primeiro, pela minha ordem de fala? Paulinha e depois Malu. Então, esse respectivamente reforça que o que eu estou dizendo é nessa ordem. Malu Alves não falou primeiro, porque senão eu teria que ter dito. Malu Alves falou primeiro comigo, depois Paulinha, respectivamente. Então, respectivamente é uma palavra que significa na mesma ordem. É muito comum cair nas provas de vocês, nos enunciados, esse termo, Mari, respectivamente, porque ele vai dar alternativas. Ele vai dar, por exemplo, palavras destacadas e ele pode dizer quais os sinônimos dessas palavras, respectivamente. Então, a primeira opção que você vai procurar tem que corresponder à primeira que ele deu. Está entendendo, Mari? Tá? Então, respectivamente significa na mesma ordem. E análoga significa valor semelhante. Então, por exemplo, se eu vou dizer que eu vou fazer uma analogia, que vem da palavra análoga, eu vou fazer uma analogia com o que eu li num determinado livro. Eu vou fazer uma analogia agora. Ou seja, eu vou fazer uma comparação, uma semelhança, tá? Eu poderia dizer, de maneira análoga a mim, Mari gosta de ler. De maneira semelhante a mim, de maneira parecida, Mari gosta de ler. Tá? Então, perceba aí que eu usei o termo análoga, mas também pode ser usado como analogia, que também é substantivo que vem de análoga. Tá? Lembrem que análoga é substantivo. Vocês não podem colocar qualquer palavra, não. Beleza? Então, eu vi, ó, Paulinha, por exemplo, agora, Maluzinha Alves até já corrigiu. Paulinha, por exemplo, coloquei analoguei. Não existe, tá, Paulinha? Não é verbo. É ou analogia, e tem que criar a frase coerente. Ou analogia ou análoga. Significa semelhante e parecido. Tranquilo? Isso, Mari, perfeito. Tu tivesse nessa ordem. Tive 3 cachorros. Ou seja, o que você está querendo dizer para mim é nessa ordem. Primeiro veio o Cindy, depois veio o Dandara, depois veio o Mel. Perfeito, tá? Perfeito, perfeito. Eu estou mostrando a resposta da questão 10. Gente, eu não estou mostrando questão. Estou mostrando o vocábulo certeiro, não? Tava, não? Tava aparecendo não vocabulário certeiro antes? Tava? Tá. Fala, Paulinha. Tia, quando vocês falaram daquele texto de piada, eu lembrei de uma piada que é assim, ó. Aí tem o Thor, né? Oi, eu sou o Thor. Aí foi ele perguntado por alguém. Opa, oi, eu sou o Thor, filho de. Aí o Thor roubou de novo aquela pessoa. Opa, por que você está me interrompendo? Disse Thor. Porque eu sou interruptor. Interrompedor, interruptor. Interruptor. Perfeito. Gostei, gostei, gostei. Gostei. Eita, vocês vêm com os besteróis, minha gente, que é resenha. Viu? Gente, lembre que esses textos eles podem cair. Essas besteirinhas para gerar graça é um gênero textual. Fala, Larinha. Interruptor. Já tem uma pergunta e uma piada. Ô, tia, hoje vai ter interpretação de texto? Tô achando que não vai dar nem pro assunto novo, começo, mas tudo bem. Ô, tia, eu vi uma piada que era assim, a professora falou para um aluno, Joãozinho, você tirou começa com Z e termina com O, ele falou. Então eu tirei uns 8, professora. Começa Uns com 8. Z e termina com o quê? Com O, ele falou. Então eu tirei Zoito. uns 8. Para não dizer que tirou 0, né? Que foi o 0 que ele tirou.
Gostei também, Larinha, gostei. Esse Joãozinho, de besta não tem nada. Fala, Maluzinha. Que antes da senhora mostrar o Padlet, a senhora estava mostrando alguma interpretação de texto que estava aparecendo a resposta da questão 10. A senhora, antes de mostrar o Padlet, estava em uma interpretação de texto. Ai, gente, foi sem querer. Mas foi tão rápido, não tem problema, de todo modo, tá? Eu jurei que, pra mim, estava compartilhando vocabulário certeiro. Mas valeu, Malu, por avisar. Agora eu entendi, porque me perguntaram. Fala, Cecília. Ô, tia, eu sei uma piada que é assim. Uma velha foi no teatro e foi assistir o espetáculo de Romeu e Julieta. Hum. Aí ela falou, 2 ingressos, por favor. Aí a moça da bilheteria falou, para Romeu e Julieta. Aí ela, não, é para mim e pro meu esposo. Oh, meu Deus, bichinha. Oh, fofa. Essa velha é uma fofa. Oh, gostei também. Vamos lá, gente. Tranquilo, né, gente? Respectivamente e análoga. Tá? Essas outras palavras que eu coloquei aqui, gente, elas também podem aparecer na prova de vocês. Lembram que eu combinei com vocês que eu iria colocar palavras que pudessem aparecer nos textos, tal? Lembram que a proposta era essa? Indagar, retrucar, são textos, são palavras que podem aparecer nas narrativas que vão ter na prova, nos textos, nas narrações que eles vão colocar lá. Então, alguém indaga, pergunta. Quando você retruca, você responde imediatamente. É uma resposta. Em vez de usar responder, você pode dizer retrucou, porque aí retrucar é verbo, aí você pode conjugar, tá? Ou indagou, quer indagar, certo? Então, eu estou colocando palavras realmente que podem aparecer de alguma forma aí nas provas de vocês, e aí vocês vão ter mais facilidade. Não vai ter mais o estranhamento, vai dizer, poxa, a gente trabalhou isso em vocabulário certeiro. Bem, eu infelizmente não vou conseguir começar o assunto novo, como eu gostaria, mas eu vou mostrar para vocês. Eu já vou deixar o slide nessa mesma aula de hoje, porque vocês já podem ir dando uma olhadinha, quem quiser baixar, imprimir, que a gente começa esse assunto na terça-feira que vem, tá? Então, o assunto do momento é pronome, certo? E a gente vai ver que o pronome é uma classezinha de palavra que ou substitui um nome ou acompanha. Quem é que dá nome mesmo? As coisas? Substantivo. Né? Então, o pronome ou vai substituir um substantivo ou vai acompanhá-lo, é isso que a gente vai ver. Beleza? Então, eu já vou deixar aqui, vocês vão ver quais são os... Ó, esses são todos os pronomes que a gente vai estudar, minha gente. Pessoais, do caso reto, do caso oblíquo, de tratamento, possessivo, demonstrativo, interrogativo, relativo e indefinido. São 8. 8 tipos de pronomes que a gente vai estudar, tá? Então, vocês já podem ir dando uma olhadinha no material, nos exemplos, tal. Já vou deixar o slide lá liberado. Beleza? Fala, Larinha. Bem rapidinho, porque eu vou ter que liberar a atividade, tá? Tanto Larinha Tia, esse quanto vai Alice. ser o último daquele ciclo que a senhora fez. A senhora falou que tinha vários assuntos. Estamos chegando lá. Vão faltar 2. 2 depois desse. A gente vai estudar pronome e vai faltar verbo e advérbio. Acabou. É morfologia das classes de palavras. Larinha. Estamos mais perto de terminar. Estamos mais perto do fim do que do começo. Fala, Alice. Tia, eu já estudei pronome, só que eu não estudei pronome no caso de essas coisas. Vamos estudar, então. Perfeito. Se você já tiver uma ideiazinha do que vai ficar até muito mais fácil. Mari, você só tem que dizer com o que você fez a analogia. Tá certa a frase, mas faltou um complemento, entende? Então, você fez a analogia dos seus livros favoritos com um livro novo, chamado tal. Você tem que dizer analogia ou uma comparação. Então, você comparou ele com o quê? Falta só isso, beleza? Mas é esse o caminho mesmo. Gente, vou liberar a interpretação de texto. Agora, caprichem. Nossa terceira interpretação de tirinhas. Terceira, gente. Vocês vão estar afiados para fazer tirinha. Como eu já disse, toda a prova tem de português, então vai ser massa para vocês, porque já vai garantir aí questões de tanto que vocês estão fazendo. E façam com calma, por favor. Certo? Leia com atenção, só bote quando você tiver certeza.
Vocês têm 14 minutos, que é o tempo final da aula, mas se precisar de mais 10 depois, vocês podem ficar fazendo. Podem começar. Quem já terminou, que eu vi, ninguém fechou, mas quem já terminou, vai olhando, tá? O que é que errou. Quero que vocês olhem com muita atenção e registrem aí. Se o que vocês erraram foi falta de atenção e qual é a dúvida real. Todo mundo fazendo isso agora, porque tem tempo. Ninguém está liberado ainda. Todo mundo que terminou já fazendo isso. Quem está fazendo ainda, continua a fazer. Tá? Eu quero que quem já terminou mais rápido me diga aqui. Tia Laís, das 4 que eu errei, é um exemplo. Eu acertei, 2 foi falta de atenção. E 1 eu estou com dúvida. Eu quero que vocês me digam aqui no bate-papo. Individualmente, só para mim, tá bom? Certo, gente. Quem já olhou aí qual foi a dúvida, registra essa dúvida, tá, Alice? Você que me mandou, já vai registrando a dúvida. E na próxima aula, a primeira coisa que a gente vai fazer é a correção desse material, beleza? E aí, quem já olhou que tinha dúvida mesmo, tá liberado, tá bom? Dúvida na 7. Muita gente com dúvida na 7. Tô olhando aqui, tá, gente? As 2 primeiras foi falta de atenção. Beleza, Paulinha. Melhor isso aí, Paulinha. Tu já tem condições de fechar a prova. É sério. Faz mais devagar, presta bem atenção. Beleza. Quem já foi olhando, liberado. Tá bom? Liberado ou liberada? Três pessoas quase fecham. Quase não, né? Faltaram 2 questões. Gente, tô liberando aqui vocês. Mari e Cecília, olhem também, tá certo? Anotem. A gente começa a próxima aula. Próxima aula, assunto novo. E é isso. Aproveitem o final de semana de vocês. Um beijo. Até terça. Certo. Beleza, Mari. Tô lendo aqui. Certo. Vou explicar isso. Beleza. Que maravilha, Mari. Tô identificando exatamente quais são as dificuldades. Um outro ósculo para você. Gostei. Ósculos e amplexos para vocês duas. Um beijo.